então estamos começando. Eu vou fazer uma brevíssima apresentação sua, mas só do que eu conheço. Então, é um enorme prazer apresentar o professor Luiz, que é colega nosso aqui na disciplina desde o início dela. O professor Luiz é uma das razões pelas quais essa disciplina existe, porque eu li primeiro uma entrevista com ele no jornal da Unicamp, e aí, nessa época, eu já estava bem ligada nas questões ambientais, mas quando eu li a entrevista dele fiquei super curiosa e convidei ele para dar uma palestra lá no meu departamento, no departamento de raios cósmicos e cronologia. E aí, depois eu li o livro dele, né, que é Capitalismo e Colapso Ambiental, recomendo a todos. E aí eu fiquei desesperada. E aí a gente começou a ir atrás de pessoas para montar essa disciplina. Tomamos um café lá no Bar da Química. Então, o professor Luiz é basicamente a razão da existência dessa disciplina. Então, é um grande prazer, né, ter a palestra dele aqui hoje. Luiz, aí você se apresenta com o resto, certo? Beleza, obrigado, Gabriela. Bom, é isso, eu sou professor aposentado, continuo colaborando no Departamento de História do FCH. Mais jovem eu trabalhava com História da Arte e, à medida que eu fui envelhecendo, fui migrando para as questões ambientais e aqui estamos. Então, vamos lá. Eu vou começar a compartilhar com vocês. Vou fazer uma coisa aqui, deixa eu cancelar uma coisa aqui. Agora sim. Agora sim. Estão vendo a tela compartilhada? Sim, mas não está no modo de apresentação ainda, tá, Luiz? Ué, aqui no meu está. Deixa eu voltar então, aqui. Sabe o que você faz? Apresentação de slides, não é? Isso, apresentação de slides. Você vai em configurar a apresentação. Não, você acabou de passar, configurar a apresentação de slides. Isso. Agora eu ponho do começo, não é isso? Não. Vai em configurar a apresentação de slides primeiro. Estou em apresentação de slides, configurar. Está aqui. Clica em apresentar por uma pessoa janela, o segundo ponto aí embaixo. Apresentado por uma pessoa. E agora ok. Ok. Agora clica em apresentar slides, né? Já está. Descompartilha a tela primeiro. Descompartilha a tela e... Como eu descompartilho a tela, meu Deus? O que eu faço Você tem que... Tem que voltar para cá. Interromper o compartilhamento. Pronto. Isso, beleza. Agora, sai do modo de apresentação. Se eu saio do modo de apresentação? Sai do modo de apresentação do PowerPoint e entra de novo nele. Ok. Entra de novo, agora tem que ser uma única janela, esse modo de apresentação. Você consegue minimizar e maximizar essa janela. Uma janela. Aí tem que voltar agora a colocar. Um momentinho. Agora você vai compartilhar só essa janela que já está em modo de apresentação. Eu tinha aprendido isso e desaprendi, Gabriela. Não, mas faz parte, você não é o único. Agora põe uma janela. Agora, assim, você clicou de novo em apresentar slides? Sim. Tá, e agora abriu numa janela. Sim, né? agora vou compartilhar. Isso, agora compartilha só essa janela de apresentação que abriu. Então, na hora que você for compartilhar... Eu estou nela novamente. Não, tá abrindo a apresentação, não está abrindo... Não é para você compartilhar a apresentação, você tem que compartilhar a janela que está já em modo apresentação. Aqui ela está em modo de edição. Gabriela, e se apertar ali embaixo onde tem aquele cálicezinho, será que não dá certo? Clica lá, geralmente é lá. Tá, aperta aquele negocinho. Perto do menos ali, ó. Embaixo, canto direito embaixo, isso. Pronto. Foi. Então pronto. Beleza. Beleza. Ótimo. É a coisa mais difícil de preparar uma aula, é esse momento, você sabe, né? O resto é bico.
Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Luiz. Oi, Emília. Tudo bem? Eu não estou vendo você, só te ouvindo. Gente, então, depois a gente conversa. Gente, boa tarde. Vamos lá, então. Eu não estou vendo vocês, mas vocês estão vendo a tela, isso é que importa. Eu tinha proposto, então, esse tema, né, para a minha colaboração aqui no curso, pontos de inflexão no sistema climático, também chamado, em inglês, né, tipping point, pontos de não retorno, ponto crítico e assim por diante. A palavra não é uma tradução, vamos dizer assim, campeã, né, uma tradução em português da palavra tipping point, eu optei por pontos de inflexão, talvez se fosse até melhor pontos de não retorno, não importa. Importa que esse diagrama que vocês estão vendo aqui na tela mostra um elemento que é muito importante, que é o fato de que essa bolinha, que é o sistema, a dinâmica do sistema, o estado do sistema na sua dinâmica, ela está se encaminhando para para o seu ponto de inflexão, a partir do qual ela que estava numa situação de equilíbrio na bacia A, né, ela passará a um ponto de equilíbrio na bacia B, e exatamente isso caracteriza exatamente um ponto de não retorno, ou seja, um ponto de irreversibilidade na mudança no estado de um certo sistema, né? Então, eu vou propor a vocês um percurso bem o mais claro possível, né? Então, primeiro definir, né, os pontos de inflexão, os tipping points, e os tipping elements, né, os elementos de larga escala no sistema Terra, que são suscetíveis de cruzar pontos de inflexão. Então, esse é o primeiro ponto que a gente vai trabalhar. Depois eu vou fazer uma pequena definição do que foi considerado, né, uma interferência antrópica perigosa em 1992, na ECO 92. O terceiro ponto, uma história das tentativas de quantificar isso que seria uma interferência antrópica perigosa no sistema climático, então de quantificar esse perigo, né? Como é que nós chegamos a esse número 2 graus Celsius ou a um número 1,5 graus Celsius no aquecimento médio global em relação ao período pré-industrial. O quarto ponto, a subestimação dos impactos do aquecimento atual, de hoje em torno de 1,2 graus Celsius. E, finalmente, o aquecimento já inevitável até 2030, até 2050, e o cruzamento de novos pontos de inflexão no sistema climático entre 1,5 graus Celsius e 2 graus Celsius, sobretudo pela ação das alças de retroalimentação do aquecimento. Então, vamos lá. O primeiro ponto é definir, né? Uma definição mais simples do que é um ponto de inflexão, bem didática, em suma, bem simples mesmo, foi proposta pelo Rockström, né, que é um grande cientista, hoje em dia o cientista, diretor do Potsdam Institute for Climate Impact Research, né, lá em Potsdam, na Alemanha. Ele fala, então, um ponto de inflexão, né, um tipping point, é quando algo muda rapidamente para um novo estado. E aí ele dá uma exemplificação para isso, né, tal como um ponto de congelamento da água a 0 graus Celsius, ou quando um vírus que ronda uma população subitamente explode em uma epidemia, né? Então, supõe sempre um tipo de evolução que não é linear, né? Que é uma evolução que pode ser exponencial, mas não é linear. Uma outra definição que é muito boa, que foi proposta pelo Timothy Lenton, nesse artigo sobre o qual a gente vai voltar um pouquinho, são os tipping elements no sistema climático da Terra. Então, o termo ponto de inflexão refere-se, em geral, a um limiar crítico, no qual uma pequena perturbação quantitativa pode alterar qualitativamente o estado ou o desenvolvimento de um sistema. Então, a gente pode agora tentar definir de uma maneira um pouco mais, né, vamos dizer assim, com as minhas próprias palavras, né? Então, define-se um ponto de inflexão como um momento em que tensores que estressam, né, tensores em acumulação, superam a resiliência do sistema sobre o qual eles agem. Superado esse ponto, o sistema deixa de gravitar em torno dos seus atratores de estabilidade, né, os fatores que garantem a estabilidade dele, ou que favorecem a estabilidade dele. Nesse momento, ele começa a oscilar, ele oscila, ele torna-se brevemente muito instável, antes de transitar mais ou menos rapidamente, ou mesmo abruptamente, para outro estado de equilíbrio, né? Então, para a gente entender um pouquinho mais esse conceito, eu vou colocar 7 elementos em jogo nesse conceito. Primeiro, é necessário a presença de desestabilizadores do equilíbrio de um sistema. E todo o sistema vivo está em processo constante de desequilíbrio e reequilíbrio, né? Só
o que é morto aqui não está. Então, a presença de desestabilizadores, que é basicamente um elemento quase que necessário, sejam que esses desestabilizadores sejam internos ao sistema ou sejam externos ao sistema. Em segundo lugar, a maneira como o sistema reage ou resiste a isso, a sua resiliência, é aquilo que nós chamamos, então, os negative feedbacks, ou seja, as alças de retroalimentação que são negativas, ou seja, que tendem a fazer com que o sistema volte à sua eficiência original. Né? Dizer que é uma homeostase, uma longa discussão, aparentemente não haveria homeostase, haveria uma alostase, mas não importa, não vamos entrar nessa briga. O importante é que a gente entende que o sistema resiste a desequilíbrios e ele, portanto, tende a retornar ao seu equilíbrio, ou à sua eficiência de partida. Aí você tem que ter, então, alças de retroalimentação positiva, que são sistemas que pertencem ao próprio sistema, fatores que pertencem ao próprio sistema e que retroalimentam esses estressores, esses desestabilizadores do sistema, e essas alças de retroalimentação, elas têm que, de alguma maneira, aumentarem a ponto de superarem a resiliência do sistema. Ou seja, os positive feedbacks têm que ficar maiores do que os negative feedbacks. E aí você tem, então, uma passagem. Mas antes que você tenha essa passagem, antes que você atinja esse tipping point, você tem indicadores de aproximação desse ponto de inflexão, né? Que, em geral, se chama, então, os early warnings, né? Os advertências precoces, digamos assim, de que nós estamos nos aproximando de um ponto de inflexão. Por exemplo, no caso do climático, você pode pegar esses 5 elementos, né? Em primeiro lugar, você constata que existe uma aceleração do processo, por exemplo, no caso do aquecimento. Em segundo lugar, você tem uma maior intensidade e recorrência dos impactos gerados por esse aquecimento. Em terceiro lugar, você tem uma recuperação mais lenta da eficiência em relação a perturbações quaisquer. Por exemplo, sei lá, uma floresta pega fogo, ela se recupera. Se ela pegar fogo de novo, de forma mais recorrente, ela vai ter mais dificuldade, ela vai ser mais lenta em recuperar a sua eficiência. Claro, ela não vai ter tempo para se recuperar, e cada vez que isso ocorre de novo, ela vai partir de um ponto já mais difícil de recuperação. O quarto ponto é a bifurcação. Esse é um conceito fundamental, né? Por exemplo, nós chegamos em 2010, nós chegamos pela primeira vez a um aquecimento médio global de 1 grau Celsius em relação ao período pré-industrial. Mas foi uma vez só. A partir de 2015, nós chegamos a um aquecimento novamente de 1 grau Celsius, mas daí não voltou mais. Então, o sistema agora bifurcou, ou seja, ele não vai mais voltar para 1 grau Celsius. Acabou, fechou, aquela porta se fechou e ele vai estar agora numa outra fase desse processo. Ele não entrou ainda necessariamente, ele não passou por um tipping point, mas ele já passou por uma bifurcação. E isso é um claro indicador de aproximação. E, finalmente, você tem, então, riscos crescentes, né? Ou seja, como é que você faz para calcular o ponto de inflexão num sistema complexo? Bom, é difícil calcular, e às vezes não é possível calcular, porque o sistema é tão complexo que você não consegue dizer, bom, a partir do momento tal ele vai cruzar esse ponto de inflexão, mas você percebe que existem riscos cada vez maiores, são riscos crescentes nesse comportamento do sistema, no sentido de que ele pode se desequilibrar de forma completa. Então, esse é o quarto ponto, os indicadores de aproximação e vocês têm, por exemplo, um indicador claro aqui, né? Por exemplo, de 1900 a 1980, isso aqui segundo o NOAA, né, o National Oceanic and Atmospheric Administration dos Estados Unidos. De 1900 a 1980, houve um novo recorde de calor a cada 13,5 anos. Mas de 1981 a 2020, houve um novo recorde de calor a cada 3 anos. Claramente, portanto, nós temos o processo de aceleração, né? E isso é um indicador precoce, é um indicador de aproximação, de que o sistema está se aproximando, né, desse ponto de cruzamento. A questão dos riscos crescentes é a mesma coisa. Desde 2009, o pessoal do Stockholm Resilience Center, lá em Estocolmo, na Suécia, elaborou uma ideia de que o sistema Terra teria limites, identificou 9 limites, tal, e esses limites, então, aqui foram codificados. Depois, em 2015, o William Steffen refez esse trabalho, eu estou mostrando aqui o diagrama do trabalho de 2015, em que ele mostra o quê? Ele mostra nesses círculos concêntricos, dentro desse primeiro círculo concêntrico que está em verde aqui, nós estamos o quê? Nós estamos numa situação de segurança, tá vendo? Below boundary,
né? Estou dando uma sensação de segurança. A partir do momento que você passa para esses 2 círculos sucessivos, você entra numa situação de incerteza, tá vendo? De risco crescente. E a partir do momento que você, então, adentra os últimos 2 círculos, você tem uma situação de alto risco, né? Ou seja, uma situação no qual, efetivamente, nós estamos muito próximos, nós estamos na iminência de cruzar um ponto de inflexão, um ponto crítico, um ponto de não retorno no sistema climático, e no caso do clima, especificamente, é fortemente associado à ideia de 2 graus Celsius, a gente vai ver isso, ou era, hoje em dia nós estamos falando já em 1,5, mas era em 2 graus Celsius, que era um tipo de aquecimento fortemente associado a concentrações atmosféricas de CO2 de 450 partes por milhão, né? Isso era mais ou menos uma certa... Ninguém sabe muito bem nada sobre isso, mas, vamos dizer, esse era um consenso provisório em relação à questão de um ponto de inflexão no sistema climático. Então, o sistema, né, finalmente se chega, né? Então, a ultrapassagem desse limiar, né? Nós tivemos vários indicadores precoces deles, até que nós chegamos nesse limiar, né, nesse ponto de inflexão, que dispara, enfim, uma transição irreversível, que pode ser rápida, ou que pode ser mesmo abrupta, para outro estado de equilíbrio em sistema. Então, esse modelito aqui é um modelito de uma simplicidade singela, mas que é bonitinho, no sentido que ele mostra o efeito Sísifo, sabe? O Sísifo é aquele cara que está condenado lá no Tártaro, né, a carregar uma bola, né, uma pedra até o ponto mais alto da montanha, depois a pedra rola de volta, né, e isso pela eternidade, é o castigo que foi infligido a ele. Então, aqui nós temos o efeito Sísifo, ou seja, a bola sobe até aqui, depois ela volta. Nós estamos na predominância de feedbacks negativos, né? Ou seja, de sistemas que negam o desequilíbrio, de respostas que reestabilizam o sistema. Uma vez que você passa o tipping point, você entra no efeito bola de neve. E aí você tem o quê? Uma aceleração, uma passagem muito rápida, né? Aqui era difícil, ia bem devagarzinho. Voltava, ia bem devagarzinho e voltava, até que não volta mais, e aí você tem uma aceleração muito grande até a passagem do sistema para um outro estado de equilíbrio, que pode ter essa forma e pode ter essa forma. Essa é a forma que mais, assim, se pensa que seja o caso, certo? Que seja exatamente, então, uma transição muito rápida, ou mesmo abrupta, para outro estado de equilíbrio do sistema. Muito bem. O 6º ponto, elementos de larga escala. A gente estava falando de pontos críticos até agora, no sentido mais abstrato da palavra, pode ser uma floresta, pode ser um organismo, pode ser o que nós quisermos, e agora nós vamos aplicar esse conceito para o sistema Terra, né? Então, e aí surge então, em 2008, surge esse conceito de tipping elements, que é muito difícil de traduzir, né? É intraduzível, na verdade. Eu traduzo por elementos críticos, mas evidentemente é uma tradução precária, né? Mas a gente pode nomeá-lo dessa maneira. São elementos de larga escala do sistema Terra que são susceptíveis de cruzar pontos de não retorno. E o Potsdam Institute for Climate Impact Research, lá da Alemanha, definiu esses tipping elements, ou esses elementos críticos do sistema Terra, como os calcanhares de Aquiles do sistema Terra, né? Eu transcrevo aqui a definição que eles dão. Elementos críticos são componentes de larga escala do sistema Terra, caracterizados por um comportamento de limiar, né? Ou seja, que eles têm uma possibilidade de chegar a um limiar, eles têm um limite, e esse limite, se ultrapassado, vai dar encrenca, né? Quando os aspectos relevantes do clima se aproximam de um limite, esses componentes podem ser levados a um estado qualitativamente diferente por pequenas perturbações externas. Lembra? Aquela mesma definição lá em cima. O comportamento de limiar é frequentemente impulsionado por alças de retroalimentação que, uma vez atingido o ponto crítico, ou tipping point, podem continuar a agir mesmo sem novos estímulos. Ou seja, mesmo que não haja mais estímulos externos a esse sistema, ele continua na mesma direção que vinha vindo, e até se acelera mais, né? A transição resultante da ultrapassagem de um ponto crítico específico do sistema pode ser abrupta ou gradual. Aqui eu acho que está tudo... Né? O que é importante é entender essa parte mesmo sem novos estímulos. Vamos dizer assim, pega uma floresta, você corta um pedaço da floresta, ela volta, você corta um pedaço da floresta, ela volta, até um certo ponto em que mudaram tantos outros sistemas, aumentou a seca, aumentou a temperatura, diminuiu a biodiversidade daquele sistema, e aquele sistema continua agora
a caminhar em direção ao seu desfalecimento, à sua extinção, à sua não existência, mesmo que nós paremos de desmatar aquela floresta, né? Ela começa a morrer por ela própria, digamos assim, né? Ela morre, é uma espécie de morte, entre aspas, espontânea dela. Bom, o sétimo ponto que é importante a gente levar em consideração é a conectividade dos elementos críticos do sistema Terra, com as setas indicando a sua interdependência e os seus efeitos em cascata. Então, você vê aqui essas setas aqui, a gente vai voltar depois disso um pouco mais detidamente, mas aqui vocês têm, então, nesse trabalho do Tim Lenton, que ele vai fazer em 2008, aquele mesmo trabalho em que ele introduziu o conceito de tipping element, de elemento crítico do sistema Terra, ele mostra, então, esses elementos de larga escala do sistema Terra, por exemplo, as camadas de gelo da Groenlândia, as florestas boreais, o gelo marítimo do Ártico, o permafrost nas altas latitudes do planeta, a circulação termolina oceânica, a floresta amazônica, as camadas de gelo da Antártica Ocidental, e assim por diante, e os recifes de coral, e também a bacia de gelo da Antártica do Leste, e assim por diante. Então, esses elementos eles estão conectados, de maneira que quando ocorre a ultrapassagem de um ponto crítico num deles, há uma fortíssima pressão, não necessariamente é uma relação de causa e efeito, mas há uma fortíssima pressão para que outros elementos também entrem ou se acelerem em direção a um ponto crítico, né? Então, essa interdependência entre os elementos e os efeitos dominó em cascata, né? Esse é um diagraminha bonitinho que mostra exatamente que quando cai um deles, né? E aqui, evidentemente, ele foi derrubado por causa de uma interferência antrópica, ele vai derrubar os demais, o famoso efeito dominó, até, naturalmente, esse último aqui cai em cima desse cara aqui que desestruturou o sistema. Muito bem, isso era mais ou menos, então, o que eu queria mostrar para vocês em termos do que é esse conceito, né? Como é que esse conceito agora entrou na história, digamos assim, né? Em 92, né, as mais importantes iniciativas globais da esfera ambiental nasceram em 92, né? A famosa ECO 92, como sob a égide da ONU, o Brasil promoveu no Rio de Janeiro a segunda Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, chamava-se UNCED, ou também Cúpula da Terra, ou, como nós já chamamos no Brasil, a ECO 92. Mais abrangente e ambiciosa que a primeira conferência que tinha ocorrido em Estocolmo, em 72, a ECO 92 reuniu 108 chefes de Estado e representantes de 178 países. O Jolie, na aula passada, lembrava exatamente o fato de que nenhuma outra grande encontro, nenhum encontro ambiental reuniu tantos chefes de Estado quanto a ECO 92, né? 108 chefes de Estado é uma coisa completamente notável, e dessa reunião, então, surgiram todas essas resoluções, digamos assim. Surgiu a Agenda 21, a Declaração do Rio, os Princípios da Floresta, a Convenção sobre a Biodiversidade, a CBD, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que é a que nos interessa aqui, e também a Convenção das Nações Unidas sobre o Combate à Desertificação. E o que não está escrito aqui, que é importante também, que ocorreu fora do espaço oficial da ECO 92, que foi grande, enorme, por acaso eu estava lá, eu nem me interessava muito por esse assunto na época, mas estava lá, era uma coisa fantástica que aconteceu ali no aterro do Flamengo, em que as ONGs do mundo, vários movimentos sociais, etc., se reuniram ali de uma espécie de movimento de ECO 92 paralela e tirou um documento belíssimo, um documento que hoje em dia não está muito lembrado, mas que deveria permanecer como um documento de referência, que é a Carta da Terra, né? A Carta da Terra, que foi também um resultado tão importante quanto esses outros que estão nomeados aqui. Muito bem, então a Convenção Quadro das Nações Unidas, está aqui a cena do crime, né? Entrou em vigor em março de 94, ela foi aberta para negociações, para adesões em 92, e atualmente 198 países ou partes a ratificaram, o que a torna um tratado virtualmente universal. E desde 95, ela deu lugar anualmente às conferências das partes, ou COPs, o organismo deliberativo supremo da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. As outras convenções também têm as suas COPs, aliás. A COP da biodiversidade acabou de acontecer agora lá em Montreal, no Canadá. A COP 15, nós já estamos na nossa 27 aqui na questão climática.
Muito bem, qual que é a convenção? O que é a convenção? Aqui vem essa convenção. Qual é o objetivo dessa convenção? O objetivo é o seguinte, está escrito no artigo 2 lá, o objetivo, lá em cima. O objetivo último dessa convenção é alcançar a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera em um nível que evite, veja lá, isso que é importante, que evite interferências antrópicas perigosas no sistema climático. Aqui surge essa noção de perigo, de uma interferência antrópica perigosa, né? Esse nível deve ser alcançado em um período de tempo suficiente. Então, em primeiro lugar, a definição de que existe um período, o reconhecimento de que existe um nível perigoso de interferência antrópica. Em segundo lugar, é preciso evitá-lo, e ele deve ser alcançado, esse nível de evitamento, né, em um período de tempo suficiente para permitir que os ecossistemas se adaptem naturalmente às mudanças climáticas, ou seja, ele tem que, não adianta, tem que ser rápido, né, que nós tenhamos que interferir para evitar isso, tem que ser rápido, porque senão não adianta chegarmos a 4 graus e depois voltar para 2, porque daí os ecossistemas vão estar detonados. Para garantir que a produção de alimentos também não seja ameaçada e para possibilitar o desenvolvimento econômico prosseguir de maneira sustentável. Muito bem. Evidentemente não deu certo, né? Esse crescimento do CO2 atmosférico está se acelerando, não obstante 27 COPs já realizadas, entre a primeira foi em 95 e agora a 27ª, que foi feita no Egito em 2022. E aí vocês têm um dado que é bem interessante, vejam, aqui é a Eco 92, está vendo? Nós estamos mais ou menos em 360 partes por milhão nesse momento, um pouquinho menos, 350 e poucos. E aí começaram as COPs. Só que, veja, nesse momento aqui, nos anos 60, as concentrações atmosféricas de CO2, não de gás de efeito estufa em geral, só de CO2, mas que é o gás de efeito estufa mais importante, elas estavam subindo 0,9, não sei se dá para vocês lerem aqui, 0,9 partes por milhão por ano, em média, na década de 60. Se vocês passam para os anos 70, veja como está se acelerando, está vendo? Ela passa a aumentar essas concentrações atmosféricas de CO2, elas passam a aumentar 1,3 partes por milhão por ano, em média, nos anos 70, depois 1,5 partes por milhão nos anos 80 e 90, 2 partes por milhão nos anos 2000, no primeiro decênio do século XXI, e 2,4 partes por milhão, em média, por ano, no segundo decênio do século XXI, né? Rumando muito rapidamente, então agora nós chegamos mais ou menos, ela varia um pouco ao longo do ano, mas vamos dizer, nós estamos mais ou menos em 418 partes por milhão, mais ou menos, chegamos a 421 já no ano passado, mas depois ela cai um pouquinho, volta a subir, dependendo de uma série de fatores que aqui não vem ao caso. E nós devemos chegar, portanto, em... Isso aqui, pensado na COP24, que era a de 16, 17, 2018, né? Então, aqui, em 2018, nós estávamos mais ou menos aqui, vejam, em 410, nós estamos chegando já em 420, mais ou menos, agora, 12, 13, 4, 5 anos depois, nós vamos chegar em 420 provavelmente no final desse ano. Quando nós chegarmos em 450, segundo o IPCC, mas eu acho que isso é discutível, nós estaremos com um nível de concentração atmosférica de CO2 típico de uma temperatura 2 graus Celsius acima do período pré-industrial na média global. Muito bem, bom, a história das tentativas de quantificar o perigo, né, vejam, né, em 92 eu falava, não, temos que evitar uma interferência antrópica perigosa, mas qual que é esse nível de interferência perigosa no sistema climático, né? Então se começou a discutir essa questão e exatamente nós temos uma historiazinha aqui, né? A palavra história é muito presunçosa, muito pretensiosa, mas para efeitos de uma aula, tá certo? Tanto de convenção de 92, primeiro, não conceituou o que era perigo, B, não quantificou o limite dessa interferência antrópica perigosa e não estipulou datas para a estabilização dessas concentrações. Mas já em 1990, um relatório do SEI, né, o Stockholm Environmental Institute, havia produzido um documento muito importante, um documento chamado Targets and Indicators of Climate Change, que colocava bem claro duas questões: a velocidade máxima do aquecimento, que não podia ser maior do que essa, e o nível do aquecimento a ser evitado. Então, a velocidade máxima para eles era clara, era 0,1 graus Celsius por década, né? Bom, entre 1970 e 2015, nós aquecemos o planeta em 0,18 graus Celsius por década, portanto, quase o dobro.
E, segundo James Hansen e colegas que trabalham hoje no Earth Institute, na Universidade de Colômbia, de 2016 a 2040, o planeta estará aquecendo a uma taxa de 0,36 graus Celsius, em média, por década. Né? Por década. E, portanto, nós estamos já mais do triplo, né? Caminhando para o quádruplo da velocidade máxima do aquecimento, que em 1990 o relatório admitia como aquele que evitaria uma interferência perigosa no sistema climático. No que se refere ao nível máximo de aquecimento, né, e aí era mais nuançado o texto dele, né, então ele falava, 2 alvos absolutos de aquecimento comprometido foram identificados. Esses limites engendram diferentes níveis de risco. Está vendo todos esses conceitos que estão sendo mobilizados, né? A questão dos níveis de risco crescente, etc. Então, o primeiro nível, o limite primeiro, mais baixo, um aumento máximo de temperatura média de 1 grau acima do período pré-industrial. E, em segundo lugar, um aumento máximo da temperatura média de 2 graus acima do período pré-industrial. Então, nós tínhamos que eles estavam percebendo, então, que o nível máximo de aquecimento devia se situar não acima de 2 graus Celsius, alguma coisa entre um aumento máximo. Essas duas metas absolutas de temperatura têm implicações diferentes, né? Diz o texto. Reconhece-se que variações de temperatura superiores ao limite inferior, 1 grau, podem ser inevitáveis devido aos gases de efeito estufa já emitidos. Então, em 1990, eles já sabiam, ou pelo menos eles admitiam a probabilidade de que 1 grau Celsius, na época nós estávamos em 1990, estávamos falando em 0,6, 0,5, 0,7, né? Estavam dizendo, já é inevitável um aquecimento de 1 grau Celsius por causa dos gases de efeito estufa já emitidos até agora, até 1990. O alvo inferior é definido com base em nossa compreensão da vulnerabilidade dos ecossistemas às mudanças históricas de temperatura. Aumentos de temperatura acima de 1 grau Celsius podem provocar respostas rápidas, imprevisíveis e não lineares, leiam, tipping points, que podem levar a danos extensos aos ecossistemas. Em 95, esse cara que é um grande patriarca dos estudos sobre as mudanças climáticas, o Hans-Joachim Schellnhuber, participava como vice-presidente do Conselho Consultivo Alemão sobre as mudanças globais, que havia sido fundado em 92 também, veja. E ele vai fazer, então, nesse documento de comentário à COP1, ele vai propor, então, quantificar esse nível que evita interferências antrópicas perigosas no sistema climático e um número de referência para as negociações climáticas, apenas como um número de referência para as negociações climáticas, né? Porque os caras têm que falar, vamos negociar? Vamos. O que a gente vai negociar? Vamos negociar uma coisa que é o seguinte, nós não podemos ultrapassar uma temperatura acima de 2 graus Celsius, né? Então, há aqui uma aliança muito feliz entre o Schellnhuber e a Angela Merkel, né? A Angela Merkel é uma figura notável na história política, em suma, da Europa. E o Schellnhuber, recentemente, numa entrevista que ele faz, ele já está bem velho agora, fui membro do Conselho Consultivo Alemão, esse que eu acabei de mostrar a vocês, sobre alterações climáticas, foi criado em 92. 2 anos depois, Angela Merkel tornou-se ministra, escrevi errado aqui, ministra do Meio Ambiente da Alemanha. Na primeira COP em Berlim, em 95, propusemos a meta dos 2 graus. A Angela Merkel se tornara ministra do Meio Ambiente e já em 94, né? De 94 a 98, ela é ministra e adota essa referência que foi em seguida seguida por outros países. Mas Angela Merkel é uma figura notável, sobretudo porque além de ter sido uma política muito hábil, né, e muito sensata em vários aspectos, embora fosse um sistema nada de esquerda, ela não era nada de esquerda, ela era democrata cristã, mas era uma grande cientista. Ela tinha feito um doutorado já em 86, 87, se não me engano, sobre... Ela era física, né? Ela é física de formação, estava trabalhando com química quântica, né? Não me perguntem muito o que significa isso, perguntem para a Gabriela, que ela vai saber, mas basicamente ela trabalhava com questões exatamente de decaimento de certas substâncias, etc. Bem, em 2007, 2008, o mesmo Conselho Consultivo Alemão sobre as mudanças globais faz um documento em que ele fala com medidas eficazes de proteção do clima
estabilizando a concentração de gás de efeito estufa abaixo de 450 partes por milhão de CO2 equivalente, o que aí me deixou bastante desorientado, porque em geral é só CO2 e não CO2 equivalente, não importa. Prevê-se que o aquecimento global possa ser restringido a um máximo de 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. E se associava, então, naquele momento, 2 graus Celsius a uma concentração de CO2 equivalente, ou seja, o conjunto dos gases de efeito estufa, medidos em função do potencial de aquecimento do CO2, em 450 partes por milhão. Isso eu acho que deve estar meio estranho, mas é o que é o texto, é o texto. Bom, quarto ponto, em 2019, então, nós chegamos ao último capítulo dessa história do limite de 2 graus Celsius, né? Então, em 2009, na COP15, em Copenhague, que é considerada uma COP que foi muito fracassada, mas ela tem esse aspecto que é muito positivo, que é o momento em que há um reconhecimento oficial do limite de 2 graus Celsius como limite máximo a não ser ultrapassado. Então, esse é o documento final da COP15 de 2009. Para realizar o objetivo último da Convenção, devemos reconhecer na visão científica de que o aumento da temperatura global deve ser contido abaixo de 2 graus Celsius, aprimorar nossa ação cooperativa de longo prazo para combater as mudanças climáticas, blá, 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 porque não fizeram nada naquele momento. Mas reconheceram, então, oficialmente, né, esse limite. E aí entramos numa crise do limite, né? O James Hansen, em 2011, que é um grande estudioso, né, da questão climática no mundo americano, digamos assim, né, o correspondente ao Sheldon Huber na Europa, é ele nos Estados Unidos, e ele vai fazer uma declaração, então, várias, que vai ser muito, muito repercutida, aí no caso, por exemplo, num artigo da Rolling Stones, na Life Science, entre outros, ele vai falar: a meta de um aquecimento de 2 graus Celsius em curso nas negociações internacionais é, na realidade, uma prescrição para desastre a longo prazo. O que os registros paleoclimáticos nos dizem é que o nível perigoso do aquecimento global é menor do que pensávamos há alguns anos. A mesma coisa, então, Kerry Emanuel, em 2012, que é um especialista em eventos meteorológicos extremos, portanto, nos impactos da mudança climática, e em 2012 ele vai dizer: qualquer número muito acima de 1 grau Celsius envolve um jogo, e as chances tornam-se sempre menos favoráveis à medida que a temperatura aumenta. O Thomas Lovejoy, recentemente, com muito pesar, falecido, foi um grande patriarca no Brasil, né, de estudos sobre a biodiversidade amazônica, sobre várias questões amazônicas. Ele publica também, ele declara também nesse mesmo artigo do Bill McKibben, de 2012, que foi publicado no Rolling Stones: se estamos vendo o que estamos vendo hoje, com um aumento de 0,8 graus Celsius, então 2 graus Celsius é simplesmente demais. Em 2015, então, nós chegamos na COP21, o famoso Acordo de Paris, em que, então, esse limite deixa de ser 2 graus e passa a ser entre 1,5 graus Celsius e 2 graus Celsius, né? Então, essa é a resolução do artigo 2, parágrafo 1, do documento final do Acordo de Paris, aprimorando a implementação da Convenção, né, das Nações Unidas das Climáticas, e seu objetivo, este acordo visa fortalecer a resposta global à ameaça das mudanças climáticas no contexto do desenvolvimento sustentável e dos esforços para erradicar a pobreza, incluindo 3 pontos. A, manter o aumento da temperatura média global bem abaixo, né, well below, né, de 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, e envidar esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, reconhecendo que isso reduziria significativamente os riscos e impactos das mudanças climáticas. 2, aumentar a capacidade de adaptação aos impactos adversos das mudanças climáticas, então a questão da adaptação, que está entrando aqui muito fortemente, promover a resiliência climática, o desenvolvimento com baixas emissões de gás de efeito estufa, de modo a não ameaçar a produção de alimentos. E C, né, o terceiro ponto, tornar os fluxos financeiros consistentes com um cenário de baixas emissões de gás de efeito estufa e desenvolvimento resiliente ao clima. Esses 6, tudo isso, evidentemente, é um enorme blá, blá, blá. Um dos blá, blá, blás maiores é esse, exatamente. O Banking, como é que ele chama? Essa é uma ONG agora que eu esqueci o nome dela, é o esqueci o nome dela, fez esse documento agora muito importante, chamado Banking on Climate Chaos, Banktrack, o Banktrack. E esse documento mostra que entre 2016 e 2021,
ao invés de nós termos fluxos financeiros consistentes, com o cenário de baixas emissões, os 60 maiores bancos privados do mundo, não falando nem nos bancos oficiais, tá? Apenas os 60 maiores bancos privados investiram 4,6 trilhões de dólares na indústria de combustíveis fósseis. Evidentemente, esses fluxos financeiros não estão muito consistentes. Em 2017, surge um trabalho muito importante dessas duas figuras, e essa é o Yang Shu, é um chinês que trabalha em San Diego, nos Estados Unidos, naquela Script Institution, que é uma figura emergente, um jovem genial, e junto com um veterano, ao contrário, né, o Veerabhadran Ramanathan, é uma figura que hoje é conselheiro, embora ele não seja cristão, ele é indiano, ele é um conselheiro do Vaticano para questões climáticas. E eles escrevem esse trabalho, então, chamado Well Below 2 graus Celsius, estratégias de mitigação para evitar mudanças climáticas entre perigosas e catastróficas. E eles procuram, então, criar uma escala de perigo, né? E essa escala de perigo é exatamente essa que eles mostram. 1,5 graus Celsius é perigoso e é iminente. 2 graus Celsius é não experimentado no quaternário, no período quaternário, portanto, desastroso, e que eu que estou dizendo, e já inevitável. Eles não dizem isso, ou pelo menos não afirmam isso com todas as letras. 3 graus Celsius, catastrófico, com o que eles chamam de LPHI, né? Low Probability, High Impact, né? Baixa probabilidade e alto impacto, com 5% de chances de que nós cheguemos a 3 graus Celsius antes de 2050. E, finalmente, os 5 graus Celsius, desconhecido, no sentido de que ele é além de catastrófico e ele implica um risco existencial. Por que eles dizem que 2 graus Celsius, isso dizem eles e não eu, né? Não experimentado no quaternário? Porque se vocês pegarem essa linha do tempo que passa de hoje até 460 milhões de anos atrás, é uma linha logarítmica, evidentemente, escala logarítmica, não importa. O que importa é entender que é só exatamente no médio Plioceno, ou seja, por volta de 3 milhões antes do presente, é que nós chegamos num nível de 2 graus Celsius. Não é de 2 graus Celsius. Portanto, todo o período do quaternário, que, entendido o Pleistoceno e o Holoceno, 2 milhões e meio antes do presente, o planeta não conheceu uma temperatura 2 graus Celsius acima do período 1960-1990. Está vendo aqui, ó? 1960 e 1990. Aqui está em Fahrenheit, aqui está em Celsius. Tá? O que importa é aqui para a gente, que a gente trabalha com Celsius. Isso. Oi. Tem um aluno que levantou a mão ali, não sei se você quer por favor. que deixa... Não, é uma pergunta mais rápida, de curiosidade, assim, nem espero uma resposta, assim, talvez seja meio difícil. Mas como que era mais ou menos a Terra nessa época, né, que a gente tem, que foi a mais recente, que a gente chegou numa temperatura que a gente está se aproximando agora? Como que eram as espécies, como que eram as condições, assim, de vida na Terra? Realmente não é... Primeiro que eu tenho muito pouco conhecimento a respeito, e segundo, não dá para a gente falar isso aqui agora, porque seria completamente sair do nosso mas o que é sabido é o seguinte, quer dizer, nós estávamos com, por exemplo, o nível do mar estava entre 10 e 15 metros, aqui eles falam em 25 metros mais alto do que o atual, né? Uns falam 10 a 15 metros, outros falam 15 a 20, outros falam 25 metros acima. Portanto, imagino que não haveria praticamente civilização com um oceano 10 a 20 metros mais alto do que hoje, porque, evidentemente, inundaria metade da população do planeta. Mas, sim, há uma... Veja, aqui o que eles falam, né? A temperatura média global no médio Plioceno, 3,3 milhões de anos ou a 3 milhões de anos antes do presente, estava 2 a 3 graus Celsius mais alta do que hoje, o nível do mar estava 25 metros mais alto, e o hemisfério norte, e as camadas de gelo do hemisfério norte eram efêmeras, antes do começo da glaciação extensiva sobre a Groenlândia, que ocorreu no tardo Plioceno, por volta de 3 milhões antes do presente, né, de anos antes do presente. Então, aqui você tem
as diversas glaciações que ocorreram ao longo do Pleistoceno, né? E você tem uma coisa que é muito importante aqui, que é o Holoceno, mostrando o que se mostra aqui, que é o Holoceno, ou seja, os últimos 11.700 anos tiveram uma temperatura extraordinariamente estável. E a gente, portanto, dá de barato, né? Take for granted, que o clima é assim. Não, o clima é assim há 11, 12 mil anos atrás. Ele não é assim, veja. É evidente que isso aqui, essas mudanças de temperatura são medidas em milênios e não em décadas ou séculos, né? Porque essa é uma escala logarítmica, né? Então você passa de 5 mil anos, 10 mil anos, 15 mil anos, 20 mil anos, para 200 mil anos, 400, 600, 800 mil, 1 milhão de anos, depois 2 milhões de anos, 3 milhões de anos, assim por diante. Então, não nos enganemos no sentido que essa desestabilização aqui, ela é mais aberta, né? Mas eu não sei se eu vou poder responder com mais detalhe em relação a isso. O que é sabido também é que antes do Pleistoceno, a famosa extinção da megafauna no Pleistoceno, né? Nós devíamos ter, portanto, uma fauna muito diferente daquela que nós temos hoje. Bom, quarto ponto, subestimação pelo IPCC dos impactos do aquecimento atual de 1,2 graus Celsius, ou seja, mais 1,2 graus Celsius, podendo ser 1,1 ou 1,3. Não sou eu que estou falando que o IPCC subestimou, é ele mesmo, né? Mas o que é importante nisso é entender por que isso é importante. Um dado nível de aquecimento médio global, que seja 1,5 graus Celsius ou outro qualquer, é considerado mais ou menos perigoso, não por qualquer razão metafísica, mas em função, obviamente, dos impactos percebidos ou projetados que ele causa. É o impacto que é perigoso, não é o aquecimento, né? É o efeito que ele tem sobre a vida no planeta, sobre os diversos elementos do sistema Terra. E o IPCC, entenda-se basicamente o mainstream científico. O IPCC não é uma entidade que gera conhecimento. O IPCC ele não faz pesquisa, ele colige as pesquisas de alguma maneira. É claro que essa organização do sistema ela tem uma série de certas tendências, digamos assim, né? Não é uma imparcialidade absoluta, porque isso é impossível, mas quando se fala em IPCC, se fala basicamente na corrente central da produção científica no que se refere à questão climática. O IPCC errou ao subestimar os impactos do aquecimento já ocorrido e o aquecimento atual. E não sou eu que diz, é ele mesmo, né? Então, em abril de 2022, o 6º relatório de avaliação, o grupo 2, né, o grupo de trabalho 2, escreve, logo no começo, as mudanças climáticas causaram danos substanciais e perdas crescentemente irreversíveis, o texto em inglês está em cima, nos ecossistemas terrestres, de água doce, costeiros e nos oceanos abertos, alta confiabilidade. Frase seguinte, the extent and magnitude of climate change, a extensão e magnitude dos impactos das mudanças climáticas são maiores do que as estimadas nas avaliações anteriores. E isso é muito importante porque nós estamos agora claramente, então, mostrando que num nível de aquecimento em torno de 1,2 graus Celsius, nós já temos impactos que são muito maiores daqueles que foram previstos. E eu vou falar minimamente sobre essas questões, a magnitude e a extensão imprevistas pelos modelos de alguns dos impactos do aquecimento atual de 1,2 graus Celsius, cogitadas nas Reason for Concern, que é uma coisa que tinha sido feita, as 5 razões para preocupação que o IPCC havia estabelecido em 2001, no 3º relatório, cogitadas, portanto, desde 2001 e não cogitadas pelo IPCC. E o que o IPCC não cogitou é a liberação de metano, e era só para constar esse fato, porque não vai dar tempo de eu trabalhar com a questão da liberação de metano, que é uma questão enorme, mas que ocupa uma posição bastante marginal nos relatórios do IPCC, lamentavelmente, porque é uma questão que se impõe cada vez mais. E aí teria toda uma ação ideológica que não vem ao caso, mas aqui é complicada, a coisa é complicada, a questão do metano. Porque os russos são quem fazem basicamente isso, e o mainstream científico ocidental tem uma certa resistência aos russos, é complicado o negócio. É a Natália Shakova, tem o Igor Semiletov, são os caras que estão falando isso, o pessoal fala, não é bem assim, então é complicado. Bom, o que eu vou entender, portanto, vou pegar os 4 pontos, né? Temperaturas extremas, tá? Então, peguemos aqui, né? Com um aquecimento global de apenas 1,2 graus Celsius, por que a meteorologia, né, ficou tão extrema? Então, vou pegar 4 elementos desses desequilíbrios. As temperaturas extremas,
a seca, os incêndios, os eventos meteorológicos extremos, sobretudo os furacões e as inundações, seriam outros, mas vamos sintetizar, e o degelo e a elevação do nível do mar. Bem, então, primeiro ponto, né, temperaturas extremas. Né? Organização Meteorológica Mundial, recordes imprevistos de temperatura constatados entre 2017, quando nós, portanto, já tínhamos ultrapassado 1,1 graus Celsius, e 3 de maio de 2022, quando estamos, portanto, em torno de 1,2 graus Celsius. Vejam que na Antártida, nós chegamos em 2020 a 18 graus Celsius, no Reino Unido, em 38,7 graus, aqui vocês podem acompanhar, em 2019, no Brasil, 44,8 graus Celsius, no Cerrado, em Mato Grosso, na França, 46 graus Celsius em 2019, na Itália, 48,8 graus Celsius em 2021, no Canadá, 49,6 graus Celsius em junho de 2021, na cidadezinha de Lytton, na Austrália, 50 graus Celsius em 2022, na Argélia, 51,3, no Paquistão, 53 graus Celsius em 2017. Aqui peguei alguns desses casos, mas aqui, se vocês quiserem depois olhar, vocês vão ver, então, as temperaturas máximas entre 45 graus Celsius e 54,4 graus Celsius entre 2015, quando nós chegamos em 1 grau Celsius, e janeiro de 2022. Vai aqui em ordem crescente, tá certo? Argentina 45, Colômbia, etc, etc. Nós vamos chegando, então, a esses elementos, não precisa ler, se vocês quiserem olhar isso aqui com calma, né? E vocês chegam, então, em 54,4 graus Celsius em 2020, na Furnace Creek, lá, então, no deserto da morte, lá da Califórnia. A síntese disso é o seguinte: temperaturas iguais ou maiores de 45 graus Celsius desde 2015 ocorreram em 25 países, com alto risco para a saúde e de morte para várias espécies. E o que é importante, se vocês olham para cá, é que vocês percebem que não são temperaturas que estão próximas necessariamente do Equador. São temperaturas que estão em latitudes relativamente temperadas ou mesmo elevadas. 15 países desses 25 países, 15 deles estão no Mediterrâneo, no Oriente Médio, 4 na Ásia e na Oceania, China, Índia, Paquistão e Austrália, 3 na América do Norte, o México, Estados Unidos e Canadá, 2 na América do Sul, Argentina e Colômbia, 1 no Sahel, precisamente no Sudão. 20 desses registros em 16 países apresentaram temperaturas acima de 49 graus Celsius. 13 desses registros em 13 países sofreram temperaturas acima de 50 graus Celsius desde 2015. Falemos das secas, né, que estão, evidentemente, são indissociáveis dessas ondas de calor. Né? Em primeiro lugar, a América do Sul. Né? Então, a onda de calor de 10 de janeiro a 22 de janeiro de 2022, nessa região toda do cone sul da América do Sul, e vocês veem, então, temperaturas que são iguais ou maiores que 45 graus Celsius, elas estão aqui nesse vermelhão aqui. Né? Elas estão aqui nesse vermelhão em 2022. A Argentina, em 23 de fevereiro de 2023, no mês passado, é um dos maiores exportadores de trigo do mundo, mas a safra de 2023 deve diminuir cerca de 28% em relação ao ano passado, por causa dessa questão. O Uruguai declarou emergência agrícola em outubro de 2022, com 60% do território do país enfrentando uma estiagem extrema ou grave. A região também atravessa intensas ondas de calor, com as mudanças climáticas aumentando em frequência, intensidade e duração. Na Argentina, o período de novembro a janeiro, portanto, de 2022 a janeiro de 2023, foi o mais quente já registrado. O país está agora enfrentando a 8ª onda de calor da temporada. 2019 foi, segundo esse artigo da revista FAPESP, o ano mais quente já registrado no Brasil. Na Austrália, nós chegamos em 13 de janeiro de 2022 a 50,7 graus Celsius. Portanto, estou falando de períodos que não estavam naquela... Na Europa, a temperatura máxima extrema em julho, de 17 de julho de 17 a 23 de julho de 2022, e aí vocês veem toda essa região vermelha aqui, nós estamos falando de temperaturas que vão entre 35 e 40 graus, nessas regiões entre 40 e 45 graus. Né? Regiões aqui, por exemplo, da França do Oeste, da Península Ibérica, assim. As perdas em mortes, né, na Alemanha, na Europa, nesse período, houve 24 mil mortes, 24.501 mortes, a França 11.000, a Espanha 4.655, a Alemanha 4.500, o Reino Unido 3.271, Portugal 1.066, a Irlanda 6, a Polônia 3, e os prejuízos foram de 19 bilhões. Eu estou falando, portanto, apenas dessa semana de 17 a 23 de julho de 2022.
No caso da América do Norte, né, já tínhamos visto, a British Columbia chegou ao nível terrível, né, de 49,6 graus Celsius, com cerca de 600 mortes, né, 526 mortes em uma semana. Aproximadamente 600 pessoas morreram em British Columbia devido ao calor extremo no último verão, com 526 fatalidades registradas apenas numa semana. Qual é o comentário que o Jean Jouzel, que é o ex-vice-presidente do IPCC, faz? Aliás, ele fez isso antes, né? Ele fez em março de 2022. A temperaturas próximas de 50 graus Celsius, entramos em um mundo no qual não se pode controlar mais nada. As aldeias se incendeiam, a natureza é destruída, há perdas humanas e as infraestruturas não resistem. Secas, basicamente secas. Incêndios, você tem então a maior seca do milênio hoje no Chile, uma seca de 13 anos já, incêndios arrasadores atingiram a região central do país, e o vizinho Chile, derretendo as geleiras andinas, prejudicando a qualidade do ar e levando nuvens de fumaça pelo Pacífico. De acordo com o último relatório da Organização Meteorológica Mundial sobre o estado do clima na América Latina, a mega seca na área central do Chile dura mais de 13 anos. É a mais longa na região em pelo menos 1000 anos, colocando o país na vanguarda da crise hídrica da América do Sul. Cientistas de 6 países avaliaram até que ponto as mudanças climáticas induzidas pelo ser humano alteraram a probabilidade e a intensidade da baixa pluviosidade que levou à seca nos meses de outubro a dezembro de 2022. Esse é um artigo que saiu das Nações Unidas em 23 de fevereiro, agora passado. O sexto relatório mostra uma coisa muito interessante, o sexto relatório de 2022. No capítulo 12, ele fala a mudança média em porcentagens da área terrestre afetada por seca extrema, da área terrestre da América Central e da América do Sul, né, por seca extrema em 2010 e 2019, comparado com o período, a década de 1950-59. Então, vejam, a mudança média em porcentagem da área de terra em seca em 2010 e 2019, comparado com o período 1950-59. Ao menos um mês de seca aumentou 38% na América Central, 17% nos últimos 3 meses, em ao menos 3 meses, e em ao menos 6 meses aumentou 6,1%. E aí, entenderam já a lógica, não vou precisar ficar lendo tudo, mas vejam, apenas, por exemplo, no noroeste da América do Sul, aumento em ao menos um mês de seca, um aumento de 51% na área, né? De 25,3% em ao menos 3 meses e assim por diante. No caso, por exemplo, do Nordeste da América do Sul, caso do Nordeste do Brasil, né, 64% a área de extensão, né, no período 2010-2019 em relação ao período de 1950-59 e assim por diante. O único caso contrário, né, é no sul da América do Sul, né, onde houve, na verdade, um aumento. Quer dizer, houve uma diminuição, né, de 23,5% na área, nas secas de ao menos um mês e de menos 8,8 em ao menos 3 meses. Essa é a única exceção, o resto sempre houve um aumento da porcentagem da área atingida nesse período, comparando-se o segundo decênio, né, 2010-2019, com o primeiro decênio da segunda metade do século XX, né, 1950-1951. Novo recorde de calor no Irã, desde o início dos registros históricos. Aqui eu começo a mostrar para vocês mais as secas, né? Por exemplo, o rio Des, no sudoeste do Irã, está secando, e aí alguns dados que são impressionantes, né? A seca aumenta 60% na União Europeia e no Reino Unido, à medida em que a Europa enfrenta uma situação crítica, né? Isso saiu no Axios. Aqui esse mapa mostra claramente, então, a situação de alerta, né? Com estresse de vegetação seguindo um déficit, né, na umidade do solo e da vegetação. Isso são dados do Observatório da Seca Europeia. Vocês veem, isso é uma situação que é efetivamente brutal, sobretudo em certas regiões da França, da Inglaterra e da Península Ibérica e da Itália, né, Itália do Norte, toda a região do Pó, etc, etc. Aí vocês veem, por exemplo, o Pó assim, né, isso em julho de 2022, rios perenes, né, desculpe, típicos rios perenes, começam a nascer agora os rios que são intermitentes. Não é o caso do Pó, que é o rio mais importante da Itália, é o caso do Loire, né? 2022 foi o ano mais quente da França,
e nós temos, então, em 11 de agosto de 2022, essa situação no Loire, né, o rio mais importante, um dos mais importantes da França, aqui, novamente, o Loire, o lago Montbel, no sudoeste da França, um lago importante, historicamente, não vou entrar, 80% dele está vazio, né, isso em 21 de fevereiro de 2023, com os lençóis de água no mais baixo possível, as chuvas que virão serão insuficientes. O rio Reno, uma situação também em julho de 2022, muito baixa, novamente o Reno no mesmo período. E na Inglaterra, uma situação também calamitosa, o mais seco fevereiro na Inglaterra, desde 1993, assinala uma seca que vem pela frente, né? Um artigo saiu agora no dia 5 de março de 2023, na República, fala o quê? Após sofrer no verão de 2022 a pior seca do último meio século, os governos europeus deparam com uma crise ainda mais grave em 2023, que já está causando grandes transtornos e ameaça causar problemas devastadores para a agricultura, fábricas e residências no próximo verão. No que se refere às queimadas europeias, por exemplo, esse dado é um dado completamente também assustador. A área queimada em hectares na Europa até meados de agosto de 2021, essa é a linha vermelha. A média é azul, do período 2006 a 2021. Vejam, isso aqui é a média. A média aumentou, né? Mas é a média. Isso aqui são os máximos e os mínimos. Mas em agosto, dia 6 de agosto de 2021, nós já tínhamos, de 2022, nós já tínhamos ultrapassado completamente não só a média histórica, como o máximo também, ou seja, chega no máximo, mas chega antes no máximo, né? E as áreas mínimas aqui, queimadas na parte cinza. Então, vocês percebem que há o quê? Um salto muito grande em 2022 em relação à área de queimadas. Aqui estamos falando em 600 mil hectares, né? Ou seja, 600 mil hectares, portanto, seria 6 mil quilômetros quadrados. Os incêndios na costa oeste dos Estados Unidos, a mesma coisa. Em 2020, vocês veem que a partir de 2010 começa a subir muito fortemente a área, né? Aqui nós estamos falando em milhares de milhas quadradas, né? 8 milhas quadradas igual a 20 mil quilômetros quadrados. E vocês veem, então, que em 2020 tem um salto completamente brutal na área afetada por incêndio na Califórnia. Isso implica emissões, né? E aí nós temos exatamente alças de retroalimentação. Nós emitem emissões, os incêndios florestais, e aqui se fala agora a Science, que saiu agora em 2 de março de 2023, semana passada. As emissões de CO2 pelos incêndios florestais boreais têm aumentado desde pelo menos 2000, atingindo um novo recorde em 2021. Embora os incêndios boreais normalmente produzam aproximadamente 10% das emissões globais de CO2 decorrentes de incêndios florestais, né, em 2021 eles produziram quase um quarto do total. Esse total anormalmente alto resultou da convergência de déficits hídricos na América do Norte e na Eurásia, sobretudo na Rússia. A Rússia foi destruída por incêndios gigantescos em 2020. Eventos meteorológicos extremos, e aí basta mostrar alguns elementos muito simples, tá certo? Então, esse relatório sobre as reduções de risco de desastre de 2022, a cada 2 anos eles fazem um, eu acho, mais ou menos. E eles mostram, então, exatamente isso, né? O número de eventos desastrosos entre 1970 e 2020 e os projetados de 2021 a 2030. E aí vocês veem, então, que a partir exatamente desse momento aqui, vocês têm um primeiro salto aqui, vejam, então, em 1998, né, o grande El Niño de 1998, que vai levar, então, a um número total de eventos desastrosos, né, que vai subir para mais de 500. Nós voltamos agora em 500 e a tendência, a projeção que eles fazem, é que há um aumento projetado de eventos de desastre de 40% a mais, né, até 2030. No caso do Brasil, esse dado aqui, eu não sei se eu confio muito nele não, tá? Mas, em todo caso, tá aí para vocês. Eu estou vendendo o peixe que eu comprei, mas eu não sei se é verdadeiro não. 27% das mortes por chuvas nos últimos 10 anos foram em 2022. Vai até 2020, vai até 1º de junho de 2022, né? Então, no total, seriam, então, de 2013 a 2022, né?
mas, e seria, portanto, 1.770 mortes, 1.777 mortes, nesse período de 2013 a 2021. No período de 2019 a 2022, 1.281 mortes, 72% do período. Eu digo para vocês que eu tenho uma pulga atrás da orelha aqui, porque vi dados que não são consistentes com isso. Muito bem. As chuvas em Petrópolis já mataram 238 pessoas em 2022, esse é um dado de 22 de março de 2022, com mais de 530 milímetros, né, de chuvas caídas em 24 horas. Né. Petrópolis registra a maior chuva da história e aí, aconteceu semana retrasada, o litoral norte de São Paulo registrou a maior acumulada de chuva da história, 682 milímetros em 24 horas. É alguma coisa assim, jamais ocorreu isso no Brasil, né, com 65 mortes confirmadas e mais de 1.000 desabrigados. Nos Estados Unidos, é bem interessante esse gráfico, mostrando o quê? Os dias entre eventos que causaram prejuízos de ao menos $1 bilhão. Né? Então, aqui vocês percebem 0 dias, 20 dias, 40 dias, 60 dias, 80 dias e 100 dias. Então, a partir do século XXI, vocês têm o quê? Vocês têm uma diminuição de um número cada vez menor de dias de eventos que causaram, de intervalos, né, entre um dia e outro, de eventos que causaram um prejuízo de ao menos $1 bilhão, isso é tipicamente americano, eles calculam em função da grana que eles perderam. E aqui é a mesma coisa, 2022, os desastres que custam ao menos $1 bilhão, ou que custam bilhões de dólares, né? E aí vocês veem, então, que por meses, né? Fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro, a média é essa daqui, e vocês veem que, então, os anos de 2017, 21, 20 e 22 saem completamente fora dessa média do período. A média do período é 1980 a 2022. As grandes catástrofes ocorreram, na verdade, na Índia e no Paquistão, em 2020 e 2022. Né? Em 2020, entre maio e outubro de 2020, nesses países todos, Afeganistão, Índia, Bangladesh, Nepal, Paquistão e Sri Lanka, houve monções que foram completamente catastróficas, que causaram 6.511 mortes. E no caso do Paquistão, ano passado, que foi provavelmente esse é o primeiro momento em que você tem uma catástrofe num país que já é irrecuperável. O Paquistão, no meu entender, até onde eu consigo ler a respeito, ele não sai mais de uma situação, ele não há recuperação dessa situação criada. De 14 de junho de 2022 a outubro de 2022, houve 1.739 mortes, 12.000 feridos, né? Prejuízo de 3,2 trilhões, ou 14,9 bilhões de dólares, e vocês têm, então, uma situação, 1/3 do país debaixo da água. Isso é uma situação indescritível que aconteceu no Paquistão ano passado, e a situação continua até agora precaríssima. Degelo e elevação do nível do mar, apenas para pegarem a extensão do gelo marítimo da Antártica, atingiu um mínimo sem precedentes em fevereiro agora, e foi o segundo inverno mais quente na Europa. E aqui vocês percebem, então, vejam, aqui nós estamos falando em porcentagens, tá certo? E porcentagem na diminuição. Qual é o zero aqui nosso? O zero é o período de referência, portanto, 1991 a 2020. E vocês percebem que a partir de 2016, todos os anos estão abaixo da média do período 1991 a 2020, chegando a porcentagens de perda, portanto, de área de gelo marítimo da ordem de 30%, quase 35%. A elevação do nível do mar é brutal, né? Então, em 2012 a 2017, nós chegamos, nesse período aqui, nós chegamos em 5 milímetros por ano, né? Sendo que de 2018 a 2019, na média global, nos oceanos, 6,1 milímetros por ano. Né? Então, a taxa de elevação está dobrando a cada 12 anos. Entre 2018 e 2019, o nível médio global do mar aumentou 6,1, que já estou repetindo. Né? Então, a taxa do aumento da elevação global do nível do mar está agora acelerando exponencialmente. Sai em 2020, então, esse artigo do Paul Wolfson, os mares estão aumentando muito mais rápido do que nunca. Né? Então, entre 2040 e 2060, a projeção é que o nível médio do mar terá subido 25 centímetros acima do nível de 2000, momento em que inundações que ocorreriam a cada 100 anos podem se tornar anuais. Finalmente, o último ponto, o aquecimento já é inevitável até 2030 e até 2050, o cruzamento de novos pontos de inflexão no sistema climático entre 1,5 e 2 graus Celsius.
sobretudo agora pela ação das alças de retroalimentação do aquecimento. O que nós temos agora, segundo o que diz o Papa James Hansen, né? E eu falo Papa porque até agora o James Hansen não errou nenhuma projeção. Já não há chance alguma de manter o aquecimento global abaixo de 1,5 graus Celsius. O teto de aquecimento global de 1,5 graus Celsius será ultrapassado nesta década em que estamos. O aquecimento global de pelo menos 2 graus Celsius está agora embutido no futuro da Terra. Está baked in, né, como ele fala. Esse nível de calor ocorrerá em meados do século, até 2050. Assim, agora é certo que a Terra em breve estará mais quente do que durante o período Eemiano. O Eemiano é o período interglacial anterior, o último período interglacial. Nós estamos num período interglacial agora, né? O último foi o Eemiano, que durou de cerca de 130 mil a 115 mil anos atrás. Foi o período mais recente em que a Terra esteve mais quente do que durante o tal período interglacial do Holoceno. Você aqui é em inglês, se vocês quiserem controlar depois. E aqui o que ele fala? Então, nós sugerimos que 2024 estará provavelmente fora desse gráfico, né? Como o ano mais quente nos registros históricos. Ele publica isso num artigo em 22 de novembro do ano passado. E aí você percebe, então, que aqui nós temos aqui nós temos um aumento da temperatura, aqui nós entramos numa primeira aceleração de 0,18 graus Celsius por década, entre 1970 e 2015. Aqui nós entramos num segundo período veja, percebe que está fora do aumento linear aqui da linha verde, né? Eles estão saltando para fora Portanto, nós estamos numa segunda fase de aceleração, e essa segunda fase da aceleração nos levará, a segunda hipótese dele, em 2024, a superarmos 1,4 graus Celsius do aquecimento médio global. A mesma coisa diz, no fundo, a Organização Meteorológica Mundial, né? Ela fala que entre 2022 e 2026, há uma probabilidade de 50%, eles, na verdade, falam 48%, de que uma temperatura média anual global atingirá temporariamente, ou seja, por uma primeira vez, 1,5 graus Celsius acima do período pré-industrial, por ao menos um dos próximos 5 anos. Pode ser que sejam 2 anos, assim por diante, mas seria, portanto, a primeira vez, e não irreversivelmente ainda, que nós atingiríamos, então, 1,5 graus Celsius. Aqui eu termino com isso, um pouco os pontos de inflexão. Então, esse artigo do Timothy Lenton, que é um jovem notável, a grande figura ascendente, que está publicando esse artigo em 2020, junto com os patriarcas. Veja, o último autor é o Shell Huber, tá? Will Steffen, que morreu agora, é um dos grandes estudiosos, Owen Gaffney, a Catherine Richardson, Joe Hogstrom, que eu disse para vocês, que é o presidente do Instituto de Potsdam. E nesse trabalho deles, chamado Climate Tipping Points, arriscado demais para apostar contra, eles vão falar: o IPCC introduziu a ideia de tipping points 2 décadas atrás. Naquele tempo, essas descontinuidades de larga escala no sistema climático eram consideradas prováveis apenas se o aquecimento global excedesse 5 graus Celsius acima do período pré-industrial. Informação sumarizada, sintetizada nos dois últimos, os dois mais recentes relatórios especiais do IPCC, publicados em 2018 e em setembro desse ano, de 2020, sugerem que tipping points, pontos de inflexão, podem ser excedidos, podem ser ultrapassados, podem ser cruzados, mesmo entre um aquecimento de 1 grau e 2 graus Celsius. Então, pontos de inflexão podem ser cruzados mesmo com aquecimento entre 1 grau Celsius e 2 graus Celsius, e é o que eles mostram exatamente nesse gráfico, que mostra o que? A evolução da percepção científica. Em 2018, que é a última, né? Em 2001, vejam, o que eles estão falando aqui? Vejam. Mudanças irreversíveis e abruptas no sistema climático, ou seja, ultrapassagens de tipping points, começaram a ficarem mais arriscadas em níveis mais baixos de aumento da temperatura média. Isso foi sugerido por essa percepção foi sugerida por grandes eventos, tais como a desintegração parcial da camada de gelo da parte ocidental da Antártica. Então, o que nós vemos aqui? Em 2001, no terceiro relatório, o que eles diziam? Bom, o risco só começa, veja, um risco moderado de uma ultrapassagem de um ponto crítico, um ponto de inflexão no sistema climático,
só começava depois de 3 graus Celsius, tá vendo? Começava a ser moderado apenas, e só depois de 5 graus Celsius é que ele ficava um risco alto. Em 2009, mais ou menos, a coisa começa a ficar ruim, tá vendo? Ela começa a ficar, em 2009, já, ela começa a ficar moderada, né? Ela era indetectável um pouco abaixo de 1, com 1 ela começa a ficar mais ou menos já moderada, e ela chega, então, a ficar alta à medida que nós aumentamos a temperatura. Em 2014, que era o 5º relatório, a mesma coisa está acontecendo, percebem que ela vai ficando alta mais cedo do que em 2009, e em 2018, um relatório especial sobre mudança, aquecimento global de 1,5 graus Celsius, ela chega já a ficar moderada muito claramente, e moderada ela transita já, vejam, tornam-se moderadas já a partir de 1 grau Celsius, está vendo 1 grau Celsius aqui, ela começa a ficar claramente, e transitam para a zona de alto risco já a partir de 1,5 a 2 graus Celsius. Né? Já está ficando cada vez mais vermelhinha aqui. Bom, essa é, então, a questão que está em jogo agora, né? Quando é que nós ultrapassamos? Esses são os elementos fundamentais, vejam, os elementos críticos do sistema Terra, os elementos de larga escala, que são suscetíveis de ultrapassar um ponto crítico, e vocês veem que aquilo que nos interessa no momento é o que nós estamos, no momento que nós estamos em 1,2, vamos chegar em 1,5 neste decênio, talvez um pouco de sorte no começo do decênio que vem, isso não importa se é nos próximos 10 anos, vamos dizer, nos próximos 5, nos próximos 6, nos próximos 10 anos, nós vamos chegar a ultrapassar, portanto, 1,5 graus Celsius, ou seja, nós vamos estar exatamente no meio entre 1 grau e 3 graus Celsius. E o que isso significa? Significa que já, então, as camadas de gelo da Antártica do Oeste e as camadas de gelo da Groenlândia e o gelo veranil, gelo marítimo veranil, o primeiro Blue Ocean Event, né, no Ártico, e os glaciares dos Alpes e os recifes de corais, vejam, está todos esses amarelos aqui, já entram em risco muito elevado de ultrapassagem do ponto crítico, ou seja, de transitarem para um outro estado de equilíbrio. A floresta amazônica, segundo essa projeção, apenas entre 3 graus e 5 graus Celsius. A percepção é clara cada vez mais hoje, né? Pega um artigo de 2019 e um artigo de 2023, né? Ambos de uma revista científica, revista de divulgação científica, né? Que é o New Science, uma revista de muito boa qualidade. Nós podemos estar mais perto do que nós pensamos de perigosos pontos de inflexão na Terra, e em março de 23, esse é o Michael Marshall, são 2 colunistas, né, que escrevem bastante na New Science, do back-to-back desastres, né, desastres que ocorrem um depois do outro, né, mostram que os primeiros pontos de inflexão já estão conosco, né, já estão em cima da gente, né, já estamos neles. Né. Então, e as consequências são essas, né? A diminuição da produtividade agrícola até 2050, por exemplo, vejam uma diminuição de até 50% em regiões muito sensíveis a isso, por exemplo, como a Amazônia e o Cerrado. 4 graus Celsius, o aumento da temperatura de 4 graus Celsius, forçaria os humanos para fora, então, de toda esse cinturão equatorial aqui. Mas, basicamente, acho que é isso. Não tem muito a insistir a respeito. Talvez valesse a pena dizer o que eu acho que pode acontecer. Eu já estou muito atrasado aqui no meu ponto. O que eu acho que pode acontecer é isso aqui, gente. Coloca-se agora de modo incontornável a questão: o que é necessário hoje para sobreviver como sociedade organizada às crises ambientais, e para mim essa questão é a mais importante. A condição sine qua non de possibilidade da manutenção das civilizações humanas é a capacidade de evoluir mantendo baixas taxas de consumo de energia e materiais. Hoje nós usamos mais de 150 vezes mais energia do que antes da Revolução Industrial. Não dá. Isso é, evidentemente, alguma coisa completamente fora das possibilidades do planeta. Certo. Pessoal, muito obrigada, Luiz. Bom, a gente está começando o semestre de uma forma super animada, né? Já com essa palestra. Pessoal, é o seguinte,
Eu acabei esquecendo de abrir aqui o fórum de perguntas e respostas, mas acho que vocês podem colocar as perguntas no chat ou levantar a mão. Enquanto ninguém faz perguntas, eu vou pegar as perguntas que vocês mandaram. Só que assim, como tem 66 pessoas que mandaram perguntas, a gente tem 132 perguntas, eu vou pegar a primeira pergunta de cada pessoa só, porque senão vai ser muita coisa, e na ordem que elas foram enviadas, tá? Tudo bem? Maravilha. Então, eu vou começar com uma pergunta da Gabriele, que foi a primeira que fez a pergunta, que diz assim: o veganismo, o vegetarianismo em massa pode ser considerado um ponto de inflexão para evitarmos uma catástrofe climática, ou pelo menos a iminência da mesma? A resposta é categoricamente sim, né? Quer dizer, saí recentemente um artigo agora sobre isso. O que se tem muito claro é o seguinte, quer dizer, que mesmo que nós não emitíssemos nenhum grama de gás de efeito estufa a partir de hoje, dia 10 de março de 2023, apenas o sistema alimentar globalizado no qual nós vivemos, que é basicamente o sistema baseado em proteínas animais, em nutrientes animais, e em produção de vegetais para ração animal, por causa da soja, o milho, etc., o sistema ultrapassaria em breve 1,5 graus Celsius e seria extremamente difícil evitar 2 graus Celsius. Mesmo se nós não emitíssemos mais nenhum grama hoje, ou se não tivéssemos emitido em 2022. Então, é claro que nós temos uma situação em que mais ou menos 30% das emissões de gases de efeito estufa decorrem do sistema global alimentar globalizado. 30% é suficiente já para entendermos qual é o tamanho do benefício que nós teríamos se nós diminuíssemos isso. É claro que o vegetarianismo e o veganismo não significa emissões zero, mas haveria uma diminuição extremamente significativa nas emissões se nós saíssemos do sistema alimentar baseado em nutrientes animais. Depois tem uma pergunta do Tiago Vilela. Gente, eu vou ir perguntando aqui, tá? Novamente, se alguém quiser fazer alguma outra pergunta, levanta a mão. Tiago Vilela pergunta... Matheus antes. Matheus Samuel, segundo um documentário que assisti chamado Meet the Truth, Uma Verdade Inconveniente, os autores atribuem uma enorme fatia de culpa das mudanças climáticas para a indústria da agrícola, em especial a indústria... A indústria agrícola, em especial a indústria bovina. Visto que este documentário foi produzido em 2006 e analisando o cenário de 2023, tanto no Brasil quanto no mundo, a indústria agrícola ainda mantém o papel de principal vilão do clima ou temos algum outro setor para atribuir maior grau de culpa? Não, o maior setor são as emissões decorrentes da queima de combustíveis fósseis. Mais ou menos 60% a 70%, eles são imbatíveis. A segunda, sim. A segunda é aquilo que ocorre em função do sistema alimentar. No caso da Amazônia, é evidente, em torno de 80% do desmatamento da Amazônia, desmatamento por corte raso da Amazônia, advém da criação de abertura de pastos. E porcentagem muito grande, advém da abertura de fronteiras agrícolas de soja, que são basicamente, 80% delas destinada à ração animal. Seja peixe, seja porcos, seja galinhas, assim por diante. Então, sim, não é a mais importante, repito, a mais importante são a queima de combustíveis fósseis, mas, em segundo lugar, vem sim o sistema alimentar. Não sei se era essa a pergunta, era essa, né, Gabriela? Acho que sim. Depois pergunta do Tiago, no mundo cinematográfico temos o filme O Dia Depois de Amanhã, que apresenta o início de uma nova e catastrófica era do gelo por conta do fim da AMOC. Eu não sei o que é. Circulação meridional do Atlântico. Tá. Quais seriam as reais possíveis consequências de um enfraquecimento ou mesmo de uma parada na AMOC? Estamos muito distantes de um cenário como esse? Não, então, quer dizer, o filme é um desserviço, no meu entender, porque ele mostra um colapso da circulação termolina da noite para o dia. É uma coisa completamente fora de qualquer cogitação, não tem nenhuma base na realidade. Mas os dados que mostram que houve já uma diminuição,
fica mais lento, né? Como eu falei isso, um alentamento da circulação termolina em 15%. E ninguém sabe, para mim, não é para mim, em geral, se fala muito o enorme nível de incerteza de qual seria o limiar, digamos assim, de colapso da circulação termolina. Ninguém acha que estamos próximos disso, mas que há claramente, sim, uma diminuição da velocidade, da potência, em suma, da circulação termolina, entre as quais uma parte delas, sabem, é a corrente do Golfo, que leva uma enorme quantidade de energia térmica para a Europa. Né? Se vocês pegarem as latitudes, vocês veem que a Inglaterra está no nível da Holanda, do Canadá, e é muito mais quente na Inglaterra do que no Canadá, por causa, em grande parte, da circulação da corrente do Golfo, que leva a uma menor quantidade de energia térmica para a Europa. Então, se houvesse uma diminuição muito grande, não sei qual seria o efeito disso, mas certamente um dos efeitos cogitáveis seria um esfriamento muito grande da Europa. O aquecimento global levaria a um esfriamento da Europa. As coisas são muito mais paradoxais e complexas do que a gente imagina. Mas é muita incerteza, tá? É muita incerteza mesmo. A pergunta da Isabela é: como os pontos de inflexão no sistema climático influenciam as camadas polares de gelo? Não, então, no caso, um dos pontos, uma das alças de retroalimentação, né, mais clássicas, assim, mais didáticas, mais singelas, é o fato de que quando você tem uma grande superfície no Ártico de gelo, o gelo reflete muito, muito intensamente a energia solar para fora do sistema Terra, e, portanto, ela é como eles chamam, um refrigerador do planeta. À medida que você diminui essa área, você substitui essa área branca por uma área escura, que é a área oceânica, e que, ao contrário, ela absorve muito mais energia do que ela reemite para fora do planeta, e, portanto, você cria um círculo vicioso. Quanto menos gelo, mais área quente, mais área escura, que vai absorver calor, e, portanto, esse calor vai derreter mais rapidamente esse gelo, que vai abrir uma área maior no oceano de água, e, portanto, você percebe, então, que estamos num típico círculo vicioso, uma típica bola de neve. Então, esse sistema é um sistema que vai aquecer muito o planeta. Esse aquecimento do planeta, e nós podemos pensar no metano também, que está derretendo naquilo que eles chamam da plataforma da Sibéria Oriental, plataforma marítima da Sibéria Oriental, que é a maior plataforma marítima do mundo, com 2,5 milhões de quilômetros quadrados e uma profundidade média de 40, 50, 60 metros, portanto, é muito rasa, e ela tem uma enorme quantidade de material orgânico, de carbono, que estava acima do nível do mar na última glaciação, e, portanto, quando ela foi inundada, quando a última deglaciação, ela está protegida por uma camada de gelo. Se essa camada de gelo recebe agora sol, ela vai, portanto, derreter, e ela vai, portanto, permitir a atividade bacteriana nesse subsolo marítimo, que vai, por sua vez, levar, então, com pouco oxigênio, a emissão de metano, e nós temos, mais uma vez, um outro tipo de... Agora, como essas alças de retroalimentação, como elas se comportam no futuro, se elas são muito graduais, se elas são exponenciais, nos dois casos mais extremos, é uma discussão muito grande no mundo científico. É uma discussão muito, muito grande, e eu acho que não cabe a mim me pronunciar sobre isso enquanto não houver algum consenso em relação a isso. O processo existe, ele está em aceleração. Qual é o comportamento dessa aceleração? É muito difícil falar alguma coisa a respeito. A pergunta do Lucas: como se determinam quais são os pontos de inflexão no sistema? São utilizados relatórios e dados históricos do local para isso? Então, quer dizer, veja, isso que eu mostrei para vocês são alguns elementos. Por exemplo, tem uma forte corrente de cientistas que falam o seguinte, que a Groenlândia ultrapassa um ponto crítico em 1,7 graus Celsius de aquecimento médio global. Ou seja, o que significa isso? Significa que ela transita agora para um processo muito rápido de derretimento das suas camadas de gelo, que vocês sabem que são gigantescas, certo? No ponto mais alto, são 4 quilômetros de altura de gelo. É muito gelo que tem ali. E ele poderia aumentar, se fosse todo ele para o mar, em 6 metros o nível do mar.
como é que isso vai acontecer? Nós sabemos que ele está em fase de aceleração. Nós temos aqueles early warnings, né? Nós temos aquelas indicadores de aproximação do ponto crítico. Quando é que ele vai? A hipótese é 1,7, por exemplo. A hipótese, nós já ultrapassamos o ponto de não retorno, por exemplo, nos recifes de coral. Os recifes de coral, na Grande Barreira de Corais lá da Austrália, já eram. Quer dizer, eles estão sendo, todo verão, você tem um branqueamento gigantesco e morte, 50% já morreu, né, do recife de coral. Então, esse é um sistema extremamente vulnerável, que com um nível muito pequeno de aquecimento global entra em colapso. Né? Então, cada um desses sistemas entra em colapso de uma maneira muito diferente. Agora, isso é uma longa discussão, uma enorme discussão, feita pelo Carlos Nobre e pelo Thomas Lovejoy desde 2008, 2019. Qual é o ponto de inflexão da Amazônia? Tem toda uma série de elementos que falam sobre isso, que estão muito fortemente baseados no nível de precipitação que é necessário para que a floresta se recomponha. Então, diz o Carlos Nobre, agora não tenho claramente na minha... Ele fala, bom, de 20% a 25% do desmatamento por corte raso desencadeia esse processo e estações secas que vão ficando cada vez mais amplas na Amazônia, que agora não me lembro se é passagem de 3 para 4 meses, alguma coisa do gênero, e que caracterizam situações em que a floresta amazônica não reproduz mais as condições da sua sobrevivência. E, portanto, ela transitaria para um tipo de vegetação que eles chamam, de uma maneira, sei, muito discutível, chamam de uma savana. Já foi aqui dito em outras aulas que a savana, ao contrário, é um bioma com muita diversidade. Vamos dizer, uma savana muito degradada. Né, um tipo de vegetação que não é mais o tipo de vegetação de uma floresta, de uma rainforest, né, de uma floresta tropical, como é o caso da Amazônia. Então, quando é que a Amazônia vai entrar vai ultrapassar ultrapassar esse ponto crítico? Carlos Nobre propõe isso, 20% a 25%. Tem cientistas que dizem que não. Aliás, o nosso colega, o Davi Lapolo, uma vez me disse, não, isso aí é uma conjectura. Eu não acredito nem que haja um ponto de inflexão específico na Amazônia. É muito difícil, é muito conjectural. Então, aí cada cientista é uma sentença, entendeu? Eu acho que não há correntes que vão ficando cada vez mais fortes e correntes que vão ficando cada vez mais fracas do ponto de vista da... Né? Mas quem sou eu para bater o martelo nisso aí? Gente que estudou isso a vida toda não sabe direito, imagine se eu saberia. Em todo caso, mais uma vez, nós estamos nos aproximando. Né? Então, figuras como Thomas Lovejoy, figuras como Carlos Nobre, têm uma enorme autoridade, tá certo? A opinião deles é uma opinião muito, muito baseada, muito forte, baseada em muita experiência, são cientistas muito experientes. O Antônio Donato Nobre, acho que já era. Quer dizer, o trabalho que foi feito agora pela Luciana Gatti, foi publicado agora no preprint, mostra que o conjunto da Amazônia já é mais emissor do que captador, né? Já é uma fonte, não um sumidor, o conjunto da Amazônia, não apenas a zona, não apenas o cinturão do desmatamento. Que já é, portanto, nos últimos 2, 3, 4 anos, já é uma fonte de emissão de carbono. Significa o quê? Significa que tem mais árvore morrendo do que árvore crescendo. Então, nós já estamos num processo que é um processo... Eu tendo a imaginar que nós estamos naquele momento em que há uma oscilação no sistema. E esse sistema agora pode voltar para uma situação de equilíbrio ou pode agora transitar muito rapidamente para uma situação, se houver, dependendo de políticas que forem aplicadas lá. Né? Então, se nós continuarmos as taxas de desmatamento que nós viemos tendo nos últimos 4 anos, evidentemente que a gente está pondo o pé no acelerador desse processo. Vai depender muito de nós ainda. Né? Provavelmente já muita coisa se perdeu e é irreversível, mas não o essencial da floresta. Estou chutando, tá? Do meio do campo. Não tenho capacidade para dizer mais que isso. Tá, a pergunta do Victor. Daqui a milhares de anos, a Revolução Industrial poderá ser considerada como o início de uma nova época geológica?
Essa discussão, né, o Paul Crutzen propôs um antropoceno, né, exatamente na data de 1784, simbólica, né, que seria da patente da máquina, da última patente da máquina a vapor do James Watt. A primeira tinha sido em 1769, a segunda em 1784, em que ele consegue agora, então, um tipo de máquina a vapor muito mais eficiente, e isso desencadearia, portanto, a possibilidade de máquinas de bombar água das minas de carvão, que permitiu que houvesse uma produção muito maior de carvão, que, por sua vez, então, foi o grande motor da Revolução Industrial. Então, ele propõe que o antropoceno comece em 1784. Hoje em dia, não se pensa mais dessa maneira. O Will Steffen e vários outros cientistas pensam que o antropoceno começa em 1950, onde há uma assinatura nas rochas, sobretudo por causa do tal dos nucleotídeos lá, da enorme quantidade de bombas atômicas que foram explodidas na atmosfera até 1963, e que isso seria, assim, sabe, o geólogo gosta de assinatura na rocha, por isso que ele é um geólogo. E se não tem assinatura na rocha, ele fala, não estou vendo nada, isso para mim é um processo cultural, não é um processo geológico. Mas a partir de 1950, claramente se identifica, então, uma assinatura, uma presença de fatores antropogênicos na composição geológica do planeta. E aí, então, nós teríamos, a partir de 1950, e não a partir da Revolução Industrial, o início de uma nova época geológica, que o pessoal chama, então, de antropoceno. Mariana pergunta, é possível dizer que o ponto de inflexão para um período com altas temperaturas é comparável à Era do Gelo, ou não seria uma transição tão crítica quanto? Não, quer dizer, então, existem esses pontos de inflexão, mas esses pontos de inflexão, por exemplo, períodos glaciais e interglaciares, eles ocorrem de uma maneira muito lenta, né, milênios. Essa oscilação das temperaturas no planeta, de 5 graus Celsius, mais ou menos, né, no máximo glacial, em 20 mil antes do presente, nós estávamos 5 graus Celsius mais frios do que hoje. Então, essa oscilação de 5 graus Celsius, pelo menos em relação ao último período glacial, isso ocorreu ao longo de milênios, tá certo? Então, o que nós estamos falando hoje não é isso, nós estamos falando hoje de transições que são muito rápidas, são pensadas na escala de décadas, de quartos de século, na melhor das hipóteses. Então, essas oscilações do sistema climático do passado, né, a paleoclimatologia, elas são muito importantes para estabelecer quadros de referência, mas elas não são modelos a partir do qual nós pensamos qual é a dinâmica do sistema Terra hoje. Por isso nós estamos no antropoceno, senão é porque agora os grandes fatores os drivers, né, os grandes fatores que impelem o sistema, a dinâmica do sistema, somos nós. Né, somos nós. Então, nenhum outro sistema produz 58 bilhões de gases de efeito estufa por ano. Quem faz isso é a gente. Nada se compara à capacidade que nós temos de interferir no comportamento do sistema. Então, evidentemente que o sistema agora entrou numa dinâmica que não tem paralelo com o mundo anterior. Pergunta do Felipe. Um dos 9 pontos de inflexão globais é o colapso da Groenlândia, porém ela é uma ilha. Como o colapso de uma ilha é um dos 9 pontos de inflexão globais? Seria somente pelo... Não, os 9 limites planetários é outra coisa, né? Ele está fazendo a confusão com os limites planetários que foram propostos pelo Rockström e depois pelo Will Steffen. Um deles é o sistema climático. E dentro do sistema climático você tem o gelo. E dentro do gelo você tem a Groenlândia. Então, não é que a Groenlândia seja. Mas a Groenlândia é um fator muito importante no comportamento do sistema climático, porque exatamente ela tem uma quantidade enorme de gelo, e esse gelo é continental, quer dizer, ele está em cima da terra, ele não está em cima do mar, e, portanto, quando ele for para o mar, ele aumenta muito rapidamente o nível do mar. E essa elevação do nível do mar é muito catastrófica do ponto de vista das civilizações humanas. Além do fato de que ele vai jogar uma quantidade gigantesca de água doce no mar, e isso sim é que está causando já uma alteração na circulação termolina. Agora, qual é a relação entre o degelo da Groenlândia e a aceleração da circulação termolina? Eu acho que não é que eu não saiba responder, ninguém sabe responder. Esse é um dos pontos mais obscuros no comportamento do sistema Terra. Em todo caso, a Groenlândia é chave na questão ela é chave porque ela já está num processo avançado de perda de gelo, trilhões de toneladas já foram perdidas,
e ela está, portanto, interferindo muito fortemente na elevação do nível do mar. É um dos grandes fatores, né? Basicamente são dois fatores. Um é a expansão térmica, né? Porque o oceano se aquece, portanto a água fica mais, se expande, e a outra é o nível do mar, o degelo, e no degelo a Groenlândia é o mais importante. Luiz, vou pedir para você talvez ser um pouco mais sucinto nas respostas, para ver se a gente consegue avançar um pouquinho mais. Tem uma pergunta da Giovana, que diz: a Conferência das Partes da Convenção 4 das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, chamada também de COP, ocorre desde 95. Desde a criação da COP, houve melhorias nas mudanças climáticas? Os países participantes têm cumprido o que propõem? Não têm cumprido o que eles propõem. A resposta rápida é essa: eles não têm cumprido o que eles propõem. Pelo contrário, se dizendo que a ideia era estabilizar as concentrações atmosféricas de gases de efeito estufa, e nós, na verdade, não só não estabilizamos, como estamos aumentando de uma maneira cada vez mais rápida, né? Uma aceleração das concentrações. Monique, pode falar. A minha segunda pergunta tinha um pouco a ver com essa questão, né, dos países serem signatários essas questões e assim, eles não estão cumprindo. Existe alguma pena para eles? Existe alguma sanção, algo que é feito que realmente impacta a economia do país? Porque eu acho que é só assim. Não existe. O protocolo de Kyoto estabelecia uma vinculação legal, mas era ridícula. Era assim: se o país não cumpriu a sua promessa, ele tem que, na vez seguinte, aumentar o dobro da sua promessa. Se não acontece nada, eu posso propor o que você quiser. O que você quer que eu proponha? Não acontece nada. Tá certo? Então, não há um sistema de penalização, e esse sistema de penalização efetiva. Não há. Né? E por que não há? Porque não há uma governança global. O fato é que nós não temos uma governança global. Enquanto nós não tivermos uma governança global, nós não vamos poder atacar um problema que é global. Isso é... No caso da Conferência da Biodiversidade, os Estados Unidos nem ratificou. No final. E vai reclamar para quem? Então, não tem... E os que ratificaram não cumpriram. Então, os Estados Unidos, no fundo, foi mais honesto. Ele não ratificou, ponto final. Sabe? Ele nem reconhece aquilo. Os outros reconhecem, mas não cumprem. Então, é evidente que não... Assim não... A visão, então, é bem catastrófica, né? O Jolie levantou a mão. Pode falar, Jolie. Não, é que eu acho que, sem dúvida, eu acabei de publicar um artigo dizendo que eu concordo com a Greta Thunberg, que é só blá, 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 nessas COPs, mas a gente tem que reconhecer que, por mínimo que seja, a gente tem avançado. Quer dizer, alguns países, principalmente os países nórdicos, têm feito um esforço enorme para, de fato, darem as suas contribuições. Noruega, Finlândia, e estão conseguindo reduzir as emissões, não a custo de pagar por créditos de carbono em outros países, mas realmente por mudarem a sua matriz energética. Então, é mínimo, mas algum progresso a gente teve. Então, eu concordo com o Luiz, a nossa visão ainda é catastrófica, a gente precisava de um envolvimento muito maior, e um commitment, uma definição de contribuição muito maior do que a gente tem dos países que têm grandes emissões. E isso nos inclui, nós ainda estamos em 8º lugar, entre o rol dos países que mais emitem, e mesmo se a gente fizer o panorama histórico e buscarmos de 1500 para cá, porque a alegação era que nossa contribuição é muito recente, ela não é muito recente. Nossa contribuição é histórica também, porque os nossos povos tradicionais já usavam fogo para manejar as suas culturas, eventualmente a caça, e nós tínhamos emissões que não eram zero. Então, e o Brasil tem toda a possibilidade de dar uma grande contribuição em termos de redução. É só parar de queimar a sua biodiversidade. É uma coisa muito simples. Claro. Cris, eu levantei a mão antes que você, tudo bem se eu falar rapidinho? Eu só ia comentar, eu acho que foi o Luiz que falou isso, porque eu não sei. Não é a Noruega que tem uma empresa que está desmatando a Amazônia, que contribui com o desmatamento ou mineração na Amazônia?
Ou seja, de um lado ela está reduzindo as emissões do próprio país, mas ela está aumentando no nosso. Né? Acho que a Cris quer falar. Fala, Cris. Não, eu queria trazer, assim, acho que o Luiz pôs bem, né, expôs toda a crise que a gente está vivendo, né, mas eu falo que eu acho que eu gosto também de ver mais a metade do copo cheio do que a metade do copo vazio, embora o copo seja o mesmo, né? E tenha havido alguns progressos pequenos, mas tem havido, né, tanto em relação à mitigação de mudanças climáticas quanto à conservação da biodiversidade. Eu acho que o que é importante a gente salientar, desculpa, não sei se vocês já falaram isso no começo da apresentação, não, que eu não pude estar presente, é que a nossa ideia em formular o curso para esse ano é de trazer exatamente essas pequenas gotinhas, né, de esperança aí que está tentando apagar esse mega incêndio que está posto, né? E eu estou participando do diagnóstico da plataforma intergovernamental, da IPP, sobre as mudanças transformadoras. E as discussões deixam claro, né, os achados, né, tudo que... para que se mude esse padrão, uma mudança... o que é uma mudança de comportamento? De onde vem uma mudança de comportamento? Né? Vem de não é só conhecimento é importante, mas valores também é importante, né? A gente entender que precisa mudar os valores, precisa mudar a maneira que a gente pensa e opera dentro dessa sociedade, e não é no nível global apenas, é no miudinho, no dia a dia de cada um de nós. Então, eu sempre bato nessa tecla de trazer a responsabilidade para a gente, né? O que eu estou fazendo hoje, no meu dia a dia, para ajudar a minimizar essas catástrofes que estão aí postas, né? E entre as palestras futuras, a gente vai ver várias dessas iniciativas que a gente está chamando de iniciativas transformadoras. Agora, só para salientar que, assim, não dá para fazer nada porque o problema global, eu vou fechar, né, cruzar meu braço e pronto. Mudança de comportamento, você não precisa ter uma maioria, 50% da população ou mais mudando, para que ela escale, para que ela tenha escalabilidade, de 8% a 10% da população mudando, isso já consegue ter escalabilidade, né? Então, só para trazer aí um pouquinho de esperança, apesar de toda a catástrofe, que é real e bem imposta pelo Luiz. Eu vou só pontuar um pouquinho essa questão, mas muito rapidamente. As pessoas ficam falando se é um fracasso ou se não é um fracasso, etc. É uma definição muito simples. O fracasso é quando você se distancia da sua meta. Você tem uma meta e você não se aproxima dela, mas não só você não se aproxima, você se distancia dela, passado um certo período. Foi exatamente o que aconteceu. Então, nós temos uma situação de fracasso. É uma situação absolutamente inequívoca. Todos os indicadores mostram fracasso. O que nós podemos sempre dizer é o seguinte: o fracasso poderia ser muito pior, sempre pode ser pior. Existem esforços importantes? Existem esforços importantes. O importante é saber o seguinte: esses esforços são capazes de compensar os fatores de agravamento? Não, não são capazes. Então, nós estamos numa situação de agravamento. Esse agravamento poderia ser mais pior, poderia ser mais rápido? Sim, sempre poderia ser pior. Mas não adianta nós acharmos que nós temos nós estamos numa situação que poderia ser aquela de 1990. Em 1990 nós poderíamos pensar exatamente nisso, nós já sabíamos tudo isso e nós não fizemos coisa nenhuma. Então, em 2023, nós estamos agora numa situação em que não é mais do nosso tempo falar em soluções.
o nosso tempo agora é falar em adaptações, em mitigações e uma tentativa, portanto, de alguma maneira, sobreviver aos efeitos, às consequências daquilo que nós desencadeamos. Agora, se isso é mais pessoal, é mais estrutural, etc., é uma combinação dos dois. Não há dúvida nenhuma, são questões individuais, por exemplo, parar de comer carne é uma situação individual, uma mudança de comportamento, é muito importante. E é muito importante também, mais importante ainda, nós somos capazes de ter um tipo de democracia que faz com que esses interesses prevaleçam sobre os interesses das corporações. Então, tudo junto, está tudo junto, os pesos podem ser um pouco diferentes, mas não adianta nós queremos dourar a pílula e achar que nós estamos melhorando. Nós não estamos melhorando, nós estamos piorando. E essa piora, ela é cada vez mais rápida. Se alguém me mostrar um dado que contradiga isso que eu acabei de dizer, eu ficarei muito feliz. Gente, o Rafael está com a mão levantada, mas tem uma pergunta aqui que eu acho muito importante que o Luiz responda, porque é uma das coisas que ainda parece que as pessoas têm dúvida. Então, eu vou ler a pergunta, aí você responde muito brevemente, daí eu dou a palavra para o Rafael e a gente encerra. Pode ser? Ok. A pergunta é a seguinte, do Celso. O IPCC aponta que é praticamente correto que a atividade humana é responsável pelo aquecimento global, o qual pode atingir uma situação de irreversibilidade. O quanto essa é uma posição compartilhada pelo conjunto de pesquisadores do clima? Olha, a ciência nunca é 100%. Exatamente porque é ciência. Se fosse religião, era o Papa dizia, estava acabado. Ciência da natureza dela não ter unanimidade. Entretanto, o consenso sobre a questão dos fatores antropogênicos da mudança climática será talvez o consenso mais sólido, mais consolidado da história da ciência hoje. E vocês têm os dados muito claros, mostrando que mais de 95%, ou 97%, 98% das publicações, acho que 99% das publicações, admitem que as mudanças climáticas são antropogênicas. Então, 100% não existe, mas esse é um consenso completamente consolidado. Todas as academias de ciência do mundo, todas as grandes publicações do mundo, etc. Então, é como se fosse unanimidade. Rafael. Professor, considerando que os combustíveis fósseis são aí estão no top 1 problemas, eu queria entender o quanto a eletrificação, né? Quanto a eletrificação, electrification, no caso, a transmissão da movimentação humana passar do combustível fóssil para o uso elétrico, né? Para o meio elétrico, se ela é tão benéfica quanto ela é vendida ou se é mais assim. É uma solução incrível, assim, eles botam muito mais fé nisso do que o que realmente ela traz de benefício, claro que considerando uma matriz energética já mais voltada, claro, não importa se você não está queimando gasolina no seu tanque, no seu carro, mas está queimando carvão na usina que está fazendo energia, né? Uhum. Mas considerando uma eletrificação em países que já têm essa matriz energética mais sustentável, você vê isso como realmente um bom caminho para o problema, tanto quanto é vendido, ou você acha que isso é supervalorizado no cenário atual? Não, vejo, evidentemente, que nós temos que sair dos combustíveis fósseis, e essa mudança ela é imperativa, e ela tem que ser rápida, ela tem que ser acelerada. Por quê? Porque os combustíveis fósseis são o fator mais importante, a queima deles é o fator mais importante na transformação da composição química da atmosfera, que leva ao aquecimento. No nível atual, portanto, nós temos que sair, nós temos tecnologia para isso, O que nós temos que mudar é a ideia de que o planeta aguenta o nível atual de consumo energético. As tecnologias que nós temos para isso não estão tão eficientes quanto são os combustíveis fósseis. Então, nós vamos ter que diminuir as nossas expectativas de consumo energético. E, evidentemente, isso para quem? Para os 10% mais ricos do planeta, porque os 90% menos ricos ou mais pobres,
estão apenas sobrevivendo. Então, não é eles que deve ser cobrado isso, mas é os 10% que consomem, que emitem mais de 50% das emissões. 90% emitem 50% e 10% emitem 50%. Então, sim, nós temos que sair, não é a panaceia universal, que vai simplesmente substituir um sistema por outro. Essa substituição implica um senso de limitação. E é isso, talvez, que seja a coisa mais difícil de se admitir. A ideia de que nós temos que diminuir a nossa taxa de consumo de energia e materiais no planeta. Que é uma questão política, antes de mais nada. Tchau, Cris. Bom, gente, acho que então acabamos aqui a aula, já são 6:01. Luiz, muitíssimo obrigada pela aula. Eu que agradeço. Vi que tinha mais um monte de slides, eu fiquei curiosa. Gostaria de ter ouvido você até o final, mas enfim. Pessoal, eu vou, para a próxima aula, como eu já tinha feito o form, vão ser 2 perguntas. Para as outras vai ser uma pergunta só, porque senão a gente não vai dar conta. Eu consegui fazer 11 das 132 perguntas, Luiz, que estavam aqui. Então, caramba! Acabou sendo muita pergunta. Então, tá bom. Obrigada a todas. Eu que agradeço, gente. Até mais. Até sexta que vem. Luiz? Oi. Vou te mandar um trabalho que eu li hoje.